Fala galera colorada, como é que foi? Mais um jogo hoje, né? 0-0, infelizmente não conseguimos ganhar. Colorado aí. E eu tinha péssimas perspectivas pro jogo, porque o time do Santos ele tá brigando lá pelo G4, né? E ele é uma das poucas equipes nesse Campeonato Brasileiro que tem esquema de jogo, tanto dentro quanto fora de casa. Porém, para compensar isso, eles têm também o problema que 99% das equipes aqui do Brasil tem, né? Que é a falta de qualidade. Então, só olhando pro ataque lá do Santos, né? Sacha e Marinho, tu já não se espera grande coisa. E eles também estavam com alguns desfalques, né? De seleção. Vamos falar então sobre algumas novidades da equipe. Roberto na defesa, né? O Kovalchini botou ele no lugar do. Se fosse o Odair, garanto que seria o Klaus, né? Mas o Klaus, ele, ao meu ver, ele é muito fraco. Ele erra a saída de bola, ele erra tempo de bola, ele não sabe marcar, ele é muito fraco tecnicamente. Não sei por que ele tá ainda no Inter. E o Roberto entrou, acho que fez uma boa partida. Ele não é tão bom quanto o Bruno Fux, porém o Bruno tá na seleção e o Moledão tá machucado ainda, né? Zeca na lateral esquerda, não foi bem, né? Não comprometeu, mas também não fez uma boa partida. Acho que nenhum dos dois laterais fez uma partida excelente. Porém, é obrigação, né, do treinador que chegar aí e deixar o Zeca, né, cara? O Wendel jogou até outubro, né? Jogou o ano inteiro. Então, deixa o Zeca ali. O Zeca, afinal, ele chegou na seleção brasileira jogando na lateral esquerda, né? Então, deixa ele, vamos pelo menos saber se ele tem ou não condição de jogar ali. A gente ganha e perde com ele ali, porque ganha porque ele tem uma finalização boa com a perna direita, então ele puxa para o meio e bate, e perde porque a gente perde a linha de fundo, né? Ele não é um cara que sabe bater com a perna esquerda, inclusive a perna esquerda dele é bem ineficiente, né? É bem fraquinha. E outra novidade foi o nosso ataque, né? A gente jogou sem centroavante hoje, jogou o Nico Lopes como cara mais centralizado, Parede fazendo um pouco os lados do campo e o D'Alessandro jogando mais pela meia direita. O D'Alessandro foi mal hoje, principalmente no primeiro tempo, depois mais pro final do jogo ele se achou, né? Mais pro segundo. Como um todo, o Internacional foi melhor no segundo tempo. Eu tava vendo acho que na Sport TV, não me lembro mais. E eles estavam falando a seguinte situação. O Internacional, quando os dois volantes saem, né, quando eles passam a linha da bola, quando eles começam a jogar, o Inter sai de um time comum para um postulante ao G4, né? Ou até um candidato a título. Cara, isso na verdade não é só o Inter, né, cara? Qualquer time que o meio-campo jogue, ele se transforma num postulante. Principalmente num campeonato onde se nivela por baixo, né? Mas acho que ficou muito claro que o Patrick, inclusive foi vaiado, né? Patrick e Edenilson juntos fica difícil, porque são dois jogadores que carregam muito a bola. O Edenilson é muito melhor jogador que o Patrick. Isso é na minha opinião. Eu não quero atingir o pessoal de ninguém aqui, né? Tô dando a opinião sobre a técnica, né? E a minha opinião. Então, acho que o Patrick ele é um jogador mediano para baixo, né? Quando ele tá bem, aparece que é um bom jogador e tal. Quando ele tá mal, como hoje, ele erra muita jogada, né? Ele tem pouco repertório. Ele não tem a perna direita e falha na finalização, né? Ele é um jogador muito esforçado, muito forte fisicamente, e isso às vezes compensa. Mas ele é carregador de bola, ele não deixa dar velocidade no meio-campo, né? Então, e o Edenilson também, ele é um jogador que também é carregador de bola, que se apresenta. Jogar com os dois juntos é deixar o meio-campo do Internacional mais lento. Então, algo que a gente tem que rever. Eu não sei, acho que o Nonato tá machucado, né? Não sei como que a gente pode fazer para tirar o Patrick. Eu tiraria ele, claro, e botaria outro jogador. No caso, eu acho que o Nonato seria o cara mais ideal. Não gosto do esquema com três volantes, acho que seria o caso de botar o Nonato, como quase um segundo articulador junto com o D'Alessandro.
E parar com essa coisa de botar três jogadores de frente. E, por exemplo, hoje foi o Paredes, né, no ataque, bem na ponta, mas ele era um marcador de lateral. Então, eu não gosto muito disso. Acho que tá na hora de rever esse posicionamento da equipe. Nico Lopes, né, gurizada? Nico Lopes, ele tá bem deficiente, né? Ele não tá mais com o ganho pessoal. Então a gente sabe que o jogo se ganha no meio campo, né, com um bom meio campo, mas a gente precisa da vitória pessoal também. E não tá tendo. O Nico Lopes, ele não tá ganhando de zagueiro, né? Hoje eu acho que ele conseguiu dar um drible apenas. E foi numa linha de fundo, assim, uma jogada isolada. Depois ele não ganhou mais nenhum drible que ele tentou. Os dois jogadores que entraram no ataque, tanto o Neilton quanto o Wellington Silva, não entraram bem, né? A outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o Lomba. Cara, o Lomba, ele salvou o Internacional muitas vezes já, ele é um bom goleiro, mas ele tá falhando. Hoje ele falhou de novo, no meu ver. Teve aquela jogada com o Cuesta, que ele saiu e deu um soco praticamente no Cuesta. Deu uma cabeçada, na verdade. Foi uma coisa meio bizarra. E o Cuesta tava de frente pra jogada, ele ia cabecear, né? E depois ele saiu jogando com a mão, né? Ele não viu o jogador do Santos, ele entregou a bola nos pés do atacante do Santos. Podia ter tentado até finalizar isso na frente da área. Então, e não é a primeira jogada, né? Não são as primeiras jogadas que ele tá falhando. Eu acho que tem que rever isso aí. Não sei se é insegurança, o que tá acontecendo, mas tá começando a falhar. Isso é perigoso, né? Porque é o nosso goleiro. E por mais que ele salve, né, a gente não pode ficar dependendo, né, de um cara que tá falhando. E a última coisa que eu queria falar é sobre o pênalti, né? Acho que teve uma jogada com o Patrick, que ele chega ele invade a área pela esquerda e ele passa pro meio da área, só que o zagueiro do Santos, ele dá um rapa, né? E acerta o Patrick por trás. Dá uma tesoura, na verdade. E assim, o lance ele é discutível porque ele dá um carrinho e ele pega depois, né, o Patrick. E não existe mais ou menos pênalti. É pênalti ou não. E, a meu ver, foi pênalti. Eu não vi a repercussão na rádio, na televisão, só vi o comentarista de arbitragem na própria Sport TV na hora, que ele fala que ele concordou com o árbitro, né? Ele não daria pênalti. Então, mas eu daria, eu acho que foi pênalti. E para mostrar como a arbitragem ela tem duplo critério, né? Tem uma jogada parecida depois, no meio campo, onde o Heitor, do Inter, lateral, ele se antecipa a uma jogada, ele dá um carrinho, ele pega somente a bola e depois ele encosta, o jogador do Santos está correndo junto com ele, né? E cai em cima dele e ele marca a falta do Heitor. Então é a mesma jogada, porém na do Patrick, o Patrick cruza antes do zagueiro fazer a falta, né? E, cara, é pênalti ou não, né? Não existe mais ou menos pênalti. Se ele marcou a falta do Heitor no meio campo, ele deveria ter marcado pênalti, entende? Então tem essas coisas, esses critérios da arbitragem que às vezes fica estranho. E é chato ficar falando de arbitragem, né? E pior que isso, só o jogo da seleção brasileira, que é cada vez mais frustrante. Então tá, galera. Não sei ainda quem é que vai ser o treinador. E já falei que gostaria do Gajardo. Acho que seria um crescimento para nós aqui. Mas vamos lá, aguardando. Uma ótima semana para toda a nação colorada.